Fui escravocrata. Estava sempre escutando amigos falarem de suas outras existências, de suas encarnações anteriores. Eu não tinha curiosidade. O que havia sido não me importava, mas sim o que poderia ser e o que seria no futuro. Era a única de nossa casa que não sabia do passado. Embora tivesse alguns lances e recordações, não dava importância. Depois de anos na colônia, resolvi assistir a algumas palestras sobre o assunto. Fazemos parte do passado, e o nosso está em nós, e dele não podemos fugir. Podemos ignorá-lo, mas tudo o que vivemos está registrado na nossa memória espiritual. Sei que para muitos essas lembranças devem vir em tempo certo e elas nos servem de incentivos para melhorarmos. E recorda-se de várias maneiras, sozinhos, caso estejamos aptos para isso, ou com a ajuda de pessoas especializadas. Numa dessas palestras, sentou-se ao meu lado Maria dos Anjos, uma senhora que prestou muita atenção a tudo o que foi dito. Saímos comentando sobre o assunto, e ela me disse: Cabocla, não quero lembrar minhas encarnações anteriores. Para mim, bastam as recordações desta, que já me doem muito. Percebendo que ela queria falar, convidei-a para nos sentarmos num banco do jardim. Maria dos Anjos pôs-se a contar sua história. Obrigada por querer me escutar. Contar a alguém minha vida me aliviará. Fui a terceira filha de um casal de comerciantes de uma cidade pitoresca de Portugal. Desde pequena dei muito trabalho. Sempre fui exigente e gastadeira. Mocinha, quase levei meus pais à falência. Fazia muitas compras. Gostava de vestidos caros e de me exibir. Numa briga mais violenta com meu pai, saí do meu lar e fui para a casa de uma tia em uma cidade maior. Minha tia deixou claro que não estava gostando de me hospedar, mas não liguei. Tinha um plano, casar com um homem rico, e a ocasião chegou. Conheci numa festa um senhor bem mais velho que eu. Fazia 17 anos que morava no Brasil. Dono de terras, fora a Portugal querendo se casar. Tudo fiz para conquistá-lo. Minha tia preocupou-se. Maria dos Anjos, não se case. Você não sabe quem é ele, e não será fácil viver na colônia portuguesa na América. Lá é muito primitivo. Não quis saber de opiniões ou conselhos. Disse a ele que meus pais haviam morrido e um mês depois de nosso primeiro encontro, casamos. Vim para o Brasil toda esperançosa. Ficamos dias no Rio de Janeiro. Achei linda a cidade, mas a sociedade não era parecida com a de Portugal. Decepcionei-me ao ver a fazenda. Achei-a horrível e vivia resmungando. Nunca mais quis saber de meus pais e nem dos meus parentes. Mesmo tendo um marido rico, nunca pensei em ajudá-los. Para meu desespero, fiquei grávida e tive 3 filhos em curto espaço de tempo. Ia muito para nossa casa na cidadezinha perto da fazenda, sempre na esperança de viajar para a Europa. Viagem essa que meu esposo tinha prometido e que estava sempre adiando. Uma vez, estando na cidade, um vendedor ambulante veio até minha casa vendendo quinquilharias. Achei-o lindo. Voltou outras vezes. Resolvi ir embora com ele. Sair em aventura pelo mundo. Fugi de madrugada, deixando marido e filhos para nunca mais saber deles. No começo, o gosto da aventura me deixou contente. Depois, vi que nada valia a pena. Tínhamos pouco dinheiro e todos os lugares, para mim, eram cidadezinhas. Tive uma filha e a deixei à porta de uma casa. Depois, aprendi a fazer um chá abortivo e, quando achava que estava grávida, o tomava. Também o fazia para vender. Vivi anos viajando de um lado ao outro, só que envelheci, e um dia despertei e não encontrei meu amante. Ele havia partido sem mim. Arrumei um emprego na taberna e passei a beber em demasia. Desencarnei numa manhã fria de um ataque do coração. Sofri muito no umbral, até que cansada quis melhorar. Fui socorrida e aqui estou, me esforçando para modificar-me. Você não acha, cabocla, que não preciso de mais recordações, que já tenho muitas?
Sorri, compreendendo-a. Ela continuou a falar. Não dei valor à família. Meus pais tanto sofreram por mim, por minha atitude, que quase os levei à ruína por não saberem de mim. Nunca escrevi uma carta para eles. Abandonei meus filhos, um marido honesto que tudo fazia para dar o que eu exigia. Ele não foi atrás de mim. Resolveu criar os filhos sozinho. Depois de algum tempo, casou-se novamente. Eles sentiam meu abandono, principalmente os filhos, que tiveram muita vergonha de minha atitude. E a filha que eu abandonei não ficou na casa rica em que eu a larguei. Os moradores não a quiseram, e um outro casal pobre a criou. Voltarei a reencarnar assim que me for permitido, e não terei família, na tentativa de aprender a dar valor a uma. Certamente sofrerei o abandono dos pais, aos quais não dei valor na última encarnação. Não terei lar e nem a bênção de ser mãe. Sente-se forte para tudo isso? Indaguei. Tem certeza de que tem necessidade de passar por tudo isso? Mereço outra coisa? Não, cabocla, não mereço. Tenho consciência de meus erros. Não aprendi por amor, mas estou a fim de aprender e, me conhecendo, acho que a dor me levará a compreender muitas coisas. Despedimo-nos. Já era tarde e tínhamos nossos compromissos. Fiquei pensando em Maria dos Anjos. Ela certamente sabia, mais do que ninguém, o que seria melhor para ela. Temia fracassar novamente, se não tivesse sérias dificuldades. Tomara que ela, ao passar por tudo o que planejou, não se revolte, porque muitos, se esquecendo de que foram eles mesmos que planejaram as dificuldades, se revoltam, piorando sua situação. Numa tarde, conversava com Manu no jardim de nossa casa. Tinha algumas horas livres e meu filho voltaria logo ao trabalho. Estava muito contente por ele. Tinha recebido um cargo de instrutor em uma parte do hospital. Segurando minha mão, ele falou emocionado. Sou muito grato, profundamente grato a Deus, a todos os que têm me ajudado e a oportunidade de voltar ao corpo físico muitas vezes. Manu, você não teve rancor do feitor que o castigou? Indaguei, lembrando como foi sua desencarnação. Não tive rancor dele. Senti mais por ele tê-la machucado. Já o perdoei, embora ele não me tenha pedido perdão. Desencarnou e vaga pelo umbral, sofrendo muito. Já tentei ajudá-lo por diversas vezes, mas ele não aceita meu auxílio. Odeia a todos. Porém, sei que chegará um dia em que compreenderá a gravidade de seus erros e que seu sofrimento não lhe foi imposto. É a consequência de seus atos. Filho, você sabe o que fez no passado para ter tido uma encarnação como escravo? Por ter passado por essa lição tão difícil? Perguntei. Difícil? Não, mamãe, não vejo minha vida assim. Foi uma prova para a qual me sentia apto. Reencarnei e saí vitorioso e contente por ter conseguido. Infelizmente, não posso dizer isso das minhas outras encarnações. Tenho me esforçado nas últimas e melhorado. Antes de reencarnar como Manu, na minha penúltima encarnação, me preparei. Queria vir para o Brasil e lutar contra a escravidão, tornar a vida dos negros escravos no Brasil mais humana. E por isso resolvi ser padre. Com o poder que tinha a igreja, seria mais fácil realizar o que planejei. E assim foi. Reencarnei em Portugal, fui para um convento e vim para o Brasil, perto de um tio que também era sacerdote e que havia tempo estava na colônia. Logo que cheguei, me escandalizei com o modo de vida dos escravos. Gostei do meu tio e o admirei. Era um sacerdote sério e inteligente, que me tratou como filho. Passei a ajudá-lo em sua paróquia, que era numa cidade que prosperava. Só que ele pensava, acreditava mesmo, que negro não tinha alma, que eram seres inferiores, animais para servir os brancos. Não era errado tê-los, só que piedoso não gostava que judiassem deles. Todos os animais úteis devem ser bem tratados, dizia, mas é permitido castigá-los quando merecerem. Não pensava como ele,
Mas como admirava sua sabedoria, seus conhecimentos, acabei acatando suas ideias. Não fiz o que planejei. Fui um sacerdote que procurou confortar, ajudar, mas só os brancos. Desencarnei jovem por causa de uma febre dos países tropicais. Não vaguei. Fui socorrido por negros escravos que bondosamente me levaram para um posto de socorro. Então, entendi o quanto errara e chorei muito. Deixei de fazer algo. Quem pode e não faz, cria débitos que geram sofrimentos, e eu sofri mesmo estando socorrido. Pedi para reencarnar negro e escravo, para aprender que somos todos irmãos, e aprendi. Também queria provar a mim mesmo que era capaz de receber uma ofensa e perdoar. Provar a si mesmo que sabe perdoar? Falei. Manu sorriu com seu jeito agradável e respondeu, me dando uma preciosa lição. Muitos se esquecem de que nosso planeta, nosso querido e abençoado lar terreno, é também de provas, tanto assim que escutamos sempre. Está sofrendo pelo seu karma negativo. Mas há também provas. É como os viciados em tabaco que dizem: vou parar de fumar, mas só vencem o vício quando o abandonam por anos. Mas aquele que nunca foi viciado em tabaco não precisa provar que é capaz de ficar sem fumar. Aquele que sempre perdoou não precisa provar que é capaz de fazê-lo. Nunca deixou de fazer. Tenho um amigo que quis passar pela prova de estar doente, sentir muitas dores e não se revoltar, não blasfemar contra Deus. Fato que já lhe havia acontecido. Passou e venceu. Sente-se um vitorioso. Venceu em si algo que tinha como vício. Revoltar-se diante de seu sofrimento. Também sei de um senhor que está, no momento, encarnado, que é um trabalhador no seu serviço material e incansável no trabalho do bem. É doente, para muitos, enfermo a ponto de não fazer nada, e outros dizem que sofre pelo seu karma negativo. Mas não, é prova que ele escolheu, trabalha mesmo com deficiência, doente. Seu protetor nos disse que ele anteriormente já usou de doenças fictícias para não trabalhar. Agora serve como as reais doenças que inventava. Há um abrigado no hospital que quer reencarnar e pedir como prova ser cego, porque ele acha que com essa deficiência provará a si mesmo que será capaz de fazer muitas coisas úteis e ajudar outros que tenham a mesma dificuldade que ele.